Por 8 anos, o filho do rei Alfa tocou sua orelha e uivou em silêncio. Cada curandeiro disse a mesma coisa. Amaldiçoado pela deusa da lua, nada pode ser feito. Seu pai massacrou matilhas inteiras, saqueou antigos covens, arrastou xamãs por 3 reinos para olhar novamente. Todos eles se curvaram e sussurraram a mesma resposta. Irreversível. Aceite isso. Então, uma ômega rejeitada sem matilha e sem nome notou algo brilhando nas sombras da orelha daquela criança. E o que ela puxou estilhaçará tudo o que você pensava saber sobre maldições de poder e a própria deusa da lua. Antes de continuarmos, marque esta matilha com sua inscrição. Deixe seu uivo nos comentários e me diga de qual território você está assistindo. Eu acredito que a deusa da lua o guiou para esta história esta noite por uma razão. Zulfikar Khan não era um rei por direito de nascença. Ele era um conquistador que havia talhado seu trono dos cadáveres de 12 matilhas alfa. Os territórios do norte se curvavam a ele não por lealdade, mas por terror. Quando ele caminhava, o chão parecia tremer sob suas botas. Quando ele falava, até mesmo seus próprios guerreiros se encolhiam. Seu lobo era massivo, preto como a meia-noite, maior do que qualquer lobo natural deveria ser. As outras matilhas o chamavam de cão vermelho, porque ele nunca fazia prisioneiros, nunca mostrava misericórdia, nunca deixava sobreviventes tímias para contar histórias de rebelião. A fortaleza carmesim erguia-se dos penhascos como um monumento à brutalidade. Construída de pedra vermelha e madeira escura, ela dominava o deserto uivante, uma terra desolada e congelada onde renegados caçavam e os fracos morriam gritando. Por fora, a fortaleza era magnífica. Torres que raspavam o céu. Paredes grossas o suficiente para suportar motores de cerco. Portões forjados de ferro abençoados por rituais de sangue. Mas por dentro a beleza se torcia em algo mais sombrio. Corredores frios se estendiam infinitamente, iluminados por tochas que projetavam sombras dançantes em tapeçarias que retratavam as vitórias de Zulfikar. O cheiro de lobo e fumaça e algo mais pairava no ar. Desespero, medo, perda. O silêncio lá dentro não era pacífico. Era predatório, pesado, como a quietude antes de um lobo atacar. Servos moviam-se pelos corredores com a cabeça baixa, falando em sussurros, porque o rei Alfa deixara claro. Barulho era fraqueza, risada era desafio. Música era uma memória que esta fortaleza havia esquecido. Guardas estavam em posição de sentido com os olhos fixos para a frente. Ômegas esfregavam pisos sem fazer barulho. Até o vento parecia ter medo de uivar muito alto contra as paredes de pedra. E em algum lugar naquele silêncio sufocante, um pai estava se afogando. Por 8 anos, desde a noite em que seu filho Arman nasceu, Zulfikar havia percorrido os reinos lobisomem, procurando curandeiros. Ele arrastou xamãs do Coven das Sombras através de bancos de neve, ameaçando-os com garras para examinar seu filho mais uma vez. Ele queimou ervas raras que valiam mais do que a maioria das matilhas ganhava em uma década. Tentando cada ritual, cada poção, cada oração que os místicos ofereciam. Ele voou para os picos orientais onde bruxas antigas viviam em cavernas, implorando-lhes para olhar o menino. Ele cruzou territórios proibidos, onde curandeiros renegados praticavam magia negra, disposto a pagar qualquer preço por respostas. Todo especialista disse a mesma coisa. A deusa da lua amaldiçoou sua linhagem, Alfa. Seu filho nunca o virá, nunca se transformará, nunca governará. Não há nada que possamos fazer. Você precisa aceitar isso. Aceitar isso. As palavras tinham gosto de cinzas em sua boca. Como ele poderia aceitar que seu filho viveria em silêncio para sempre? Como ele poderia aceitar que Arman nunca ouviria a voz de seu pai, nunca uivaria com a matilha sob uma lua cheia, nunca se tornaria o Alfa que nasceu para ser? Mas mais do que isso, como ele poderia aceitar que isso era culpa dele? Que sua brutalidade, seu derramamento de sangue,
Sua recusa em mostrar misericórdia haviam trazido a ira da deusa da lua sobre uma criança inocente. Porque era isso que os curandeiros sussurravam quando pensavam que ele não podia ouvir, que a surdez de Arman era punição, que a deusa da lua havia olhado para as mãos de Zulficar, manchadas com o sangue de lobos rendidos, e decidido tirar algo precioso dele. Seu herdeiro, seu futuro, sua última parte da mulher que ele amara, Zinab. Seu nome era uma ferida que nunca cicatrizava. Ela havia sido sua companheira, sua lunar, o único lobo que o fizera sentir-se mais do que uma arma. Olhos dourados que viam além de suas cicatrizes, um riso que fazia a fortaleza parecer menos uma tumba. Mãos que o tocavam gentilmente, mesmo quando ele voltava para casa coberto com o sangue de seus inimigos. Ela havia acreditado que ele poderia ser melhor, poderia governar com sabedoria em vez de medo. Ela estava errada, mas deusa da lua, ele a amara por acreditar nisso de qualquer maneira. Ela morreu na noite em que Arman nasceu. Um nascimento de lua de sangue, disseram as parteiras, tanto abençoado quanto amaldiçoado. O trabalho de parto durou horas, muito tempo, muita dor. Zulficar havia caminhado fora do quarto de parto como um animal enjaulado, ouvindo seus gritos proibidos pela tradição de entrar. Quando os gritos pararam, ele soube. Ele soube antes que a curandeira abrisse a porta com sangue nas mãos e tristeza nos olhos. Complicação, eles chamaram. Muito prata em seu sangue. O filhote era muito forte. Ele estava matando-a por dentro, e não havia nada que eles pudessem fazer para impedi-lo. Zulficar havia arrombado a porta, empurrado os curandeiros para o lado e abraçado Zanab. Ela estava tão pálida, tão fria já. A luz em seus olhos dourados estava diminuindo como as últimas brasas de um fogo moribundo. Prometa-me. Ela sussurrou através do sangue em seus lábios. Prometa-me que o amará. Mesmo que ele seja diferente, mesmo que ele não seja o que você esperava. Ele é nosso, ele é tudo o que temos. Prometa-me. Zulficar havia prometido. O que mais ele poderia fazer? Ele segurou a mão dela e sentiu seu pulso enfraquecer. Sentiu sua respiração diminuir. Sentiu seu espírito deixar seu corpo enquanto ele estava lá, impotente para impedi-lo. Seus lábios moveram-se depois disso, tentando dizer algo mais. Palavras que ele nunca saberia. Nenhum som saiu, assim como seu filho seria. Silencioso, preso, incapaz de falar as coisas que mais importavam. A culpa pesava em seu peito como uma pedra que ele não conseguia levantar. Se ele tivesse escolhido um curandeiro de matilha diferente, se ele tivesse escutado quando as parteiras disseram que nascimentos em lua de sangue eram perigosos, se ele tivesse sido menos brutal, menos violento, menos odiado pela deusa da lua, talvez Zanab ainda estaria aqui. Talvez Arman estaria inteiro. Talvez suas mãos pudessem construir algo em vez de apenas saber como destruir. Então Zulficar fez a única coisa que sabia fazer. Ele gastou tudo. Ouro, favores, sangue, ameaças, o que fosse preciso. Milhões em moeda da matilha trocaram de mãos, dívidas antigas foram cobradas. Promessas foram feitas a lobos que ele desprezava. Voos através de territórios nas costas de Wyverns, hotéis em matilhas estrangeiras que custavam mais por noite do que a maioria dos lobos ganhava em um mês. Audiências privadas com curandeiros que exigiam tributos de prata abençoada e pedra da lua apenas para olhar o menino. Toda vez a mesma resposta: a surdez de seu filho é permanente e alfa, congênita, escrita em seus ossos pela própria deusa da lua. Não há nada que possamos fazer. Aceite e ensine-o a viver com o silêncio. Mas como ele poderia aceitar isso quando cada dispensa médica parecia mais um fracasso? Quando a piedade de cada curandeiro parecia uma faca entre suas costelas, quando a cada momento que olhava para Arman, ele via os olhos de Zanab em um rosto que nunca ouviria o nome dela pronunciado em voz alta. Então Zulficar continuou procurando,
Continuou escrevendo juramentos de sangue para quem quer que afirmasse que poderia ajudar. Continuou esperando que em algum lugar alguém tivesse uma resposta que os outros haviam perdido. Porque se ele parasse de procurar, se ele aceitasse esta maldição, então ele teria que enfrentar a verdade de que sua violência havia lhe custado tudo, que a deusa da lua havia levado sua companheira e aleijado seu filho, e não havia quantidade de ouro ou poder ou conquista que pudesse desfazer isso. Arman tinha 8 anos e nunca tinha ouvido um som. Nem a voz de seu pai, nem o uivo de lobos sob a lua cheia, nem o vento gritando pelas montanhas, nem o estalo do fogo no grande salão. Ele vivia em um mundo de silêncio tão completo que poderia muito bem ter sido a morte. A matilha o chamava de príncipe amaldiçoado, o herdeiro quebrado, a punição da deusa da lua feita carne. Eles sussurravam isso quando pensavam que ele não conseguia ver seus lábios se movendo. Mas Arman havia aprendido a ler a forma da crueldade na boca das pessoas. Ele era pequeno para a idade, muito magro. Os olhos dourados de sua mãe pareciam muito grandes em seu rosto pálido, e seu cabelo preto caía sobre sua testa de uma forma que o fazia parecer mais jovem do que era. Ele se movia pela fortaleza carmesim como um fantasma, silencioso, não por escolha, mas por natureza. Seus passos não faziam barulho. Sua respiração era algo que só ele podia sentir. Quando ele chorava, ninguém ouvia. Quando ele ria, ninguém sabia. O mundo era uma pantomima. Todo movimento e expressão, mas sem música, sem vozes, sem conexão. As outras crianças da matilha não brincavam com ele. Seus pais as haviam ensinado a manter distância. Maldições se espalham, diziam eles. Má sorte seguia os quebrados. Então Arman passava seus dias sozinho no pátio, construindo torres elaboradas de pedras lisas de rio. Ele as arrumava por horas, empilhando-as em equilíbrio perfeito, criando estruturas que pareciam fortalezas em miniatura. Quando elas caíam, ele começava de novo. Paciência era fácil quando você não tinha nada além de silêncio para preencher. Ele também colecionava miniaturas de guerreiros esculpidas em madeira e osso. Seus tutores as davam a ele pensando que o ajudariam a entender a hierarquia da matilha, formações de batalha, as estratégias que ele precisaria se um dia se tornasse alfa. Mas Arman as arrumava de forma diferente. Não em linhas de batalha, em círculos, em famílias, em padrões onde ninguém estava sozinho. A cada poucos minutos, o mesmo gesto. Sua mão direita se movia para sua orelha direita, pressionada gentilmente contra a abertura. Então se afastava. Um estremecimento passava por seu rosto, breve, sutil, tão habitual que a maioria das pessoas não percebia mais. Era apenas parte de quem ele era. O menino surdo que tocava sua orelha. O príncipe amaldiçoado que se encolhia com algo que ninguém mais podia ver. Seus tutores examinaram aquela orelha 1000 vezes nos primeiros anos. Eles inclinaram sua cabeça para a luz, espiaram por dentro com instrumentos de prata abençoada, tocaram a pele ao redor com olhos destinados a revelar magia oculta. Nada, apenas uma orelha, apenas carne, apenas o silêncio que a deusa da lua havia escrito nele antes de nascer. Arman parou de esperar que eles encontrassem algo. Ele parou de esperar por muitas coisas. A esperança era para crianças que acreditavam que seus pais podiam consertar o mundo. Arman sabia melhor. Ele via a maneira como Zulfikar o olhava, ou melhor, a maneira como seu pai não o olhava. A maneira como o rei Alfa passava por ele nos corredores sem parar, sem se abaixar, sem reconhecer que seu filho existia de qualquer maneira que importasse. Não era crueldade. Arman entendia que de alguma forma era algo pior. Era uma dor tão profunda que se transformara em evitação. Toda vez que Zulfikar olhava para seu filho, ele via Zanab morrendo, via seus próprios fracassos, via a maldição que não conseguia quebrar.
e o julgamento da deusa da lua do qual não conseguia escapar. Então ele parou de olhar, parou de tentar, parou de ser pai, porque ser pai significava enfrentar o fato de que ele havia falhado na única coisa que importava. Arman havia aprendido a não mais procurá-lo. Havia aprendido a não correr para seu pai quando outros lobos eram cruéis. Quando o silêncio se tornava muito pesado. Quando a solidão parecia que o engoliria inteiro. Porque procurar Zulfikar apenas tornava a distância mais óbvia. Apenas tornava a ausência mais dolorosa. Então Arman construiu suas torres e arranjou suas figuras e tocou sua orelha quando a estranha pressão dentro dela se tornou muito forte para ignorar. E ele disse a si mesmo que isso estava bom. Isso era normal. Isso era o que significava ser o filho amaldiçoado de um rei que governava pelo medo e não tinha mais nada a dar a seu próprio filho. Mais tarde da noite, quando a fortaleza estava escura e até os guardas haviam recuado para seus postos, Arman ficava em sua janela e observava as estrelas. Ele não conseguia ouvir o vento. Não conseguia ouvir os lobos uivando em algum lugar nas montanhas. Não conseguia ouvir seu próprio batimento cardíaco, ou respiração, ou o som de suas mãos, apertando o parapeito de pedra. Mas ele podia ver as estrelas, e elas não se importavam se ele estava amaldiçoado. Elas não se importavam se seu pai não conseguia olhá-lo. Elas apenas ardiam, distantes e frias e indiferentes. E de alguma forma isso era mais reconfortante do que qualquer palavra que alguém já havia tentado sinalizar para ele. A neve de fim de outono veio rápido naquele ano. Começou como uma poeira pela manhã, e ao anoitecer havia se tornado uma nevasca que engoliu o mundo em branco. Os guardas estacionados nos portões externos da Fortaleza Carmesim se aglomeravam perto de suas tochas, amaldiçoando o frio quando um deles viu movimento na tempestade. Uma figura tropeçando, caindo, rastejando para a frente através da neve que já estava na altura dos joelhos. Eles quase a deixaram lá. Lobos sem matilha eram geralmente renegados, criminosos, exilados que haviam sido expulsos por crimes muito sombrios para perdoar. Deixá-los congelar era uma misericórdia comparado ao que o rei Alfa faria se eles trouxessem problemas para dentro de suas muralhas. Mas um dos guardas, mais jovem que os outros, viu algo que o fez hesitar. Ela usava uma bolsa de curandeiro no cinto, couro velho gasto liso, do tipo passado por gerações, e suas mãos, embora azuis de frio, apertavam um embrulho de pano encerado, protegendo ervas da neve. Curandeiros eram raros. Curandeiros com esse tipo de conhecimento eram mais raros. O guarda tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele abriu o portão. Eles a carregaram para dentro. Ela estava quase inconsciente. Lábios azuis, pele como gelo, seu cabelo cor de cobre congelado em fios rígidos ao redor de seu rosto. Os guardas a levaram para os aposentos dos ômegas, uma parte da fortaleza onde os lobos de menor patente viviam, quartos estreitos, cobertores finos, pisos de pedra frios. Mas estava quente comparado à tempestade lá fora, e os ômegas sabiam como cuidar de alguém à beira do congelamento. Quando ela acordou horas depois, Mahira Razak não gritou nem chorou, nem lhes agradeceu. Ela abriu seus olhos verdes, olhou ao redor do pequeno quarto, avaliou onde estava e quem a cercava, e tomou uma decisão no espaço de uma única respiração. Ela sobreviveria a isso. O que quer que fosse este lugar, quem quer que fossem esses lobos, ela sobreviveria, porque era isso que ela vinha fazendo nos últimos 10 anos. Sobrevivendo quando deveria ter morrido, vivendo quando todos que amava se foram. Ela sentou-se lentamente, seu corpo gritando em protesto, cada músculo doía do frio. Seus dedos estavam dormentes, seus pés pareciam pedras. Mas ela estava viva, e viva significava que ela ainda tinha uma chance. Uma chance de descansar, uma chance de curar, uma chance de descobrir seu próximo movimento. A Ômega Chefe, uma mulher severa chamada Nazarene,
com cabelos escuros salpicados de grisalhos e olhos que haviam visto demais, estava na porta observando-a. Você tem sorte que os guardas a encontraram, Seagun. Nazarene disse, sua voz monótona e sem calor. A maioria dos lobos congela em tempestades como essa. O alfa geralmente não permite estranhos dentro de suas muralhas. A voz de Mahira estava fraca de frio e desuso. Eu sou grata. Eu trabalharei pelo meu abrigo. Eu não serei um fardo. Nazarim a estudou por um longo momento. Nenhuma marca de matilha, ela observou, olhando para o ombro nu de Mahira, onde um símbolo de matilha deveria ter sido marcado ou tatuado. A pele ali estava cicatrizada, queimada, deliberadamente destruída. Você é rejeitada. Não foi uma pergunta. Mahira assentiu uma vez. Eu não tenho matilha. Eu busco apenas abrigo até a primavera. Então eu partirei. Não causarei problemas. A expressão de Nazarene não se suavizou, mas algo cintilou em seus olhos. Compreensão talvez, ou piedade. Nesta fortaleza, Ômega, você trabalhará. Você esfregará pisos e carregará água, e preparará refeições e permanecerá em silêncio. Nós não fazemos perguntas sobre o passado aqui. Nós não nos intrometemos no que os lobos perderam. Mas há regras. Ela se aproximou, sua voz baixando. Você fica nas sombras. Você não fala a menos que seja falada. E você nunca, nunca toca o filho do Alfa. A última garota que tentou se aproximar daquele menino foi arrastada daqui em pedaços. Você entende? Mahira entendeu. Ela assentiu, manteve seu rosto inexpressivo, não entregou nada. Eu ficarei invisível. Bom, Nazarene disse. Então ela se virou e saiu, a porta se fechando com um baque suave que de alguma forma parecia final. Sozinha no pequeno quarto, Mahira permitiu-se um momento de fraqueza. Ela fechou os olhos e deixou as memórias a envolverem. 10 anos atrás, ela havia sido alguém diferente. Mahira, filha do Alfa Hamza Hazaki, irmã de Faraz, amada por sua mãe Alina, uma garota que estava aprendendo a curar, estudando ervas e picuzes e os velhos costumes sob a instrução paciente de sua avó. Uma garota que havia acreditado que o mundo era principalmente bom e que os lobos se protegiam e que sua matilha duraria para sempre. Então Zulfikar Khan havia chegado. O Khan vermelho, o conquistador que esmagava quem se recusava a se curvar. Seu pai havia sido orgulhoso, havia se recusado a dobrar o joelho a um rei que governava através do massacre, havia acreditado que a honra importava mais do que a sobrevivência. Ele estava errado. O exército de Zulfikar havia chegado na noite. Eles queimaram o território de Rossak até as cinzas, massacraram cada lobo que resistiu. Seu pai morreu defendendo a casa da matilha. Sua mãe morreu tentando alcançar seus filhos. E Faraz, seu irmão de 14 anos, brilhante e risonho, morreu 3 meses depois de uma maldição que ninguém entendia. Mahira sobreviveu porque sua avó a empurrou para uma adega de raízes e disse para ela ficar em silêncio. Ficar em silêncio enquanto os gritos aconteciam acima. Ficar em silêncio enquanto o cheiro de carne queimada enchia o ar. Ficar em silêncio enquanto seu mundo inteiro terminava. Ela tinha 15 anos e aprendera que o silêncio não era paz. Era sobrevivência. Era o preço que você pagava por viver quando todos que você amava estavam mortos. Por 10 anos, ela havia vagado. Nenhuma matilha a aceitaria. Lobos rejeitados eram má sorte. Amaldiçoados, manchados por qualquer fracasso que lhes custara à família. Ela aprendera a viver sozinha, a se curar quando ferida, a roubar quando necessário e a trocar quando possível. Ela aprendera que a vingança era um fogo frio que a mantinha aquecida quando nada mais o faria. E ela aprendera sobre a maldição do escorpião, porque ela havia passado 3 anos caçando aqueles que mataram Faraz, aprendendo seus métodos, entendendo sua magia, para que quando os encontrasse pudesse fazê-los pagar. Ela nunca esperou usar esse conhecimento para salvar alguém.
Certamente não o filho do lobo que havia destruído tudo o que ela amava. Mas a deusa da lua trabalhava de maneiras estranhas. E Mahira havia aprendido há muito tempo que você não questionava o caminho. Você o percorria, você o sobrevivia. E quando chegasse a hora, você faria as escolhas que a deixavam dormir à noite. Mesmo que essas escolhas não fizessem sentido, mesmo que lhe custassem tudo. Ela abriu os olhos, olhou para a janela estreita, onde a neve ainda caía em grossas camadas, e sussurrou uma oração à deusa da lua. Mostre-me por que você me trouxe aqui. Mostre-me o que você quer de mim. E se isso é punição por sobreviver quando eles não o fizeram, então que seja rápido. Nenhuma resposta veio. A deusa da lua raramente falava em palavras, mas Mahira sentiu algo mudar dentro de seu peito. Uma atração, uma certeza. Ela estava aqui por uma razão. E em breve, muito em breve, ela entenderia qual era essa razão. Na manhã seguinte, Mahira começou seu trabalho. As ômegas lhe mostraram as cozinhas, os corredores que precisavam ser esfregados, a água que precisava ser carregada dos poços profundos sob a fortaleza. O trabalho era árduo e interminável e entorpecedor. Perfeito. Ela mantinha a cabeça baixa, falava apenas quando necessário. Movia-se pela fortaleza como uma sombra, invisível e inofensiva. Mas ela notava coisas. Ela sempre fora boa em notar. Era um dom de curandeira, a capacidade de ver o que outros perdiam. Os pequenos detalhes que revelavam a verdade sob a superfície. E na fortaleza carmesim havia detalhes em todo lugar. A maneira como os servos se moviam com os ombros curvados e os olhos baixos. A maneira como os guardas ficavam muito rígidos em seus postos, músculos contraídos como se esperassem violência a qualquer momento. A maneira como toda a fortaleza parecia prender a respiração, esperando que algo terrível acontecesse. Medo. Era isso que pairava no ar. Não respeito, medo. E então ela ouviu. Era o terceiro dia. Mahira estava carregando roupas de cama por um corredor largo quando notou uma pequena figura sentada no chão de pedra fria, perto de uma janela. Um menino de não mais de 8 ou 9 anos com cabelo preto e olhos que eram muito velhos para seu rosto. Ele estava arrumando figuras de madeira em padrões cuidadosos, suas pequenas mãos precisas e pacientes. Ele não levantou os olhos quando ela passou, não reconheceu sua presença de forma alguma. Ele estava perdido em seu próprio mundo. Mas ao passar, ele fez algo que a fez parar. Sua mão direita se moveu para sua orelha direita, pressionou gentilmente, afastou, e seu rosto, por apenas um batimento cardíaco, se contraiu com dor. Os instintos de curandeira de Mahira se acenderam. Isso não era normal. Esse não era o gesto de uma criança sendo infantil. Esse era o gesto de alguém com dor crônica. Alguém que havia aprendido a escondê-la tão bem que ninguém mais notava. Ela se forçou a continuar andando. Forçou-se a não encarar. Forçou-se a lembrar o aviso de Nazarim. Você nunca, nunca toca o filho do Alfa. Mas sua mente estava acelerada. Aquele menino era o herdeiro, o príncipe amaldiçoado. Aquele que todos diziam que a deusa da lua havia quebrado sem possibilidade de reparo. E ele estava com dor. Nos dias seguintes, Mahira encontrou desculpas para trabalhar em corredores onde Arman passava seu tempo. Ela esfregou pisos perto do pátio onde ele construía suas torres de pedra. Ela carregou água passando pela biblioteca onde ele estava lendo livros com figuras. Ela dobrou roupas de cama em corredores onde ele arrumava suas figuras. Sempre à distância, sempre invisível, sempre cuidadosa para não chamar a atenção. Mas ela observou, e quanto mais ela observava, mais certa ela se tornava. Algo estava errado. Não apenas a surdez, algo mais, algo físico. A maneira como ele inclinava a cabeça para a direita como se estivesse tentando aliviar a pressão. A maneira como ele pressionava a mão na orelha com mais frequência quando estava frio ou quando a fortaleza estava barulhenta com atividade. A maneira como seu pequeno rosto ficava pálido às vezes
E ele ficava muito quieto, como se mover piorasse a dor. Ninguém mais notou, ou se notaram, pararam de se importar. Ele era o príncipe amaldiçoado. Claro que ele estava com dor. Claro que ele sofria. Era isso que as maldições faziam. Era o preço da ira da deusa da lua. Mas Mahira sabia melhor porque ela havia visto isso antes, 10 anos atrás, em seu irmão Faraz. A maneira como ele havia tocado sua orelha, a maneira como ele havia estremecido, a maneira como a dor havia crescido lentamente, constantemente até consumir tudo o que ele era. Na noite do equinócio de outono, houve um banquete no grande salão. Todos os lobos da matilha se reuniram para celebrar a mudança da estação, para honrar a deusa da lua, para comer e beber e fingir por uma noite que não estavam vivendo em uma fortaleza governada pelo medo. Mahira trabalhava nas cozinhas, ajudando a preparar travessas de carne assada e vegetais de raiz e pão fresco que cheirava a um conforto que ela não sentia há uma década. Quando chegou a hora de servir, ela carregou uma travessa pesada em direção ao grande salão. A sala era enorme, toda de pedra e madeira, e tapeçarias retratando batalhas que Zulficar havia vencido. Tochas ardiam em apliques de ferro, projetando luz dançante nos rostos de guerreiros e suas famílias. No fundo, em um trono esculpido em ferro preto, sentava-se o próprio rei Alfa. Zulficar Khan, o Khan Vermelho, o lobo que havia destruído todo o seu mundo. Mahira havia imaginado este momento por 10 anos, o que ela sentiria quando finalmente o visse novamente. Raiva, ela havia pensado. Ódio tão puro que queimaria através de seu peito. A necessidade de se transformar e atacar e fazê-lo pagar por cada vida que ele havia tirado. Mas o que ela sentiu em vez disso foi algo mais frio, mais vazio. Ele parecia mais velho do que ela se lembrava, mais duro. Seu rosto era todo ângulos agudos e cicatrizes, seus olhos da cor de âmbar congelado, sua presença tão pesada que parecia pressionar todos na sala. Ele não sorria, não falava, apenas sentava em seu trono e observava a sua matilha com a expressão de um lobo que havia esquecido como ser outra coisa senão uma arma. Este era o lobo a quem seu pai havia se recusado a se curvar. Este era o lobo que havia queimado sua casa e matado sua família. Este era o lobo cujo filho ela havia observado por dias, cujo herdeiro estava com uma dor que ninguém mais podia ver. Mahira se forçou a desviar o olhar, forçou-se a continuar se movendo. Ela não estava ali por vingança, não esta noite. Ela estava ali para sobreviver, para permanecer invisível, para atravessar o inverno e então desaparecer antes que alguém percebesse quem ela era. Mas então ela viu Arman. Ele estava sentado a uma mesa com outras crianças da matilha. Mas ele não fazia parte de seus jogos ou risadas. Ele estava separado, isolado, sozinho mesmo em uma multidão. As outras crianças o ignoravam. Seus pais as haviam ensinado bem. Não toque no príncipe amaldiçoado. Não fale com ele. Não deixe sua má sorte infectá-lo. Arman não parecia se importar. Ele estava acostumado com isso. Ele estava sentado com suas figuras de madeira arrumadas à sua frente, movendo-as lentamente, criando padrões que só ele entendia. E então, quando Mahira passou por sua mesa, ele olhou para cima. Seus olhos se encontraram por apenas um batimento cardíaco. Apenas tempo suficiente para ela ver a solidão em seu olhar dourado. Os mesmos olhos que sua mãe devia ter tido. Os mesmos olhos que haviam visto seu pai passar por ele 1000 vezes sem parar. E então Arman fez de novo, tocou sua orelha. Tremaceu. E desta vez, porque a luz da tocha atingiu seu rosto no ângulo perfeito, Mahira viu, bem dentro de seu canal auditivo, mal visível, um brilho de metal, escuro, avermelhado, pulsando fracamente com algo que não era luz natural. O sangue de Mahira gelou. Suas mãos tremeram tanto que ela quase deixou cair a travessa.
Ela conhecia ela daquela forma, conhecia ela aquele brilho. Havia visto isso uma vez antes nos restos da maldição que matou seu irmão. Um talismã de escorpião, magia do Coven das Sombras, proibida, mortal, projetada para se alimentar da essência de um lobo para suprimir seu poder, para matá-lo lentamente por dentro. Alguém havia amaldiçoado o filho do rei Alfa, não a deusa da lua, não o destino. Alguém com acesso, com intenção, com ódio ou ambição suficiente para colocar magia negra dentro da orelha de uma criança e deixá-la lá para destruí-lo pedaço por pedaço. Mahira se forçou a continuar andando, forçou seu rosto a permanecer inexpressivo, forçou sua respiração a se manter firme, embora seu coração estivesse batendo como um tambor de guerra. Ela voltou para as cozinhas, colocou a travessa e então saiu para o ar frio da noite. Ela ficou no pátio onde Arman construía suas torres de pedra, olhou para as estrelas e tentou processar o que acabara de ver. Isso mudava tudo. O menino não estava amaldiçoado pela deusa da lua. Ele estava amaldiçoado por alguém nesta fortaleza. Alguém próximo o suficiente para ter acesso a ele quando bebê. Alguém que o queria fraco, silencioso, incapaz de se tornar o alfa que ele deveria ser. E isso significava que alguém na Fortaleza Carmesim era um traidor. Alguém que estava se escondendo à vista de todos por 8 anos. Alguém que pensou ter se safado porque ninguém nunca havia olhado de perto o suficiente para ver a verdade. As mãos de Mahira se cerraram em punhos. Ela deveria ir embora. Deveria fingir que não tinha visto nada. Deveria deixar o filho do rei Alfa sofrer da mesma forma que seu irmão havia sofrido. Seria justiça de certa forma. Deixar Zulfikar sentir a impotência de ver seu filho desaparecer. Deixá-lo saber como era estar impotente. Mas mesmo enquanto pensava nisso, ela sabia que não podia fazer isso. Porque Arman não era Zulfikar. Ele era apenas um menino, uma criança solitária e sofredora que não havia feito nada de errado, exceto nascer de um pai que governava pelo medo e de uma mãe que morreu ao trazê-lo ao mundo. E Mahira sabia como quebrar maldições de escorpião. Havia aprendido caçando aqueles que mataram Faraz. Havia jurado que nunca mais deixaria outra criança morrer daquela forma, se pudesse evitar. Ela olhou para a lua de sangue que nascia sobre as montanhas a 3 dias de distância. 3 dias até que a magia da maldição estivesse mais fraca. 3 dias até que ela pudesse tentar salvá-lo. Se ela fizesse isso, não haveria volta. Ela estaria arriscando a execução, arriscando a exposição, arriscando tudo o que ela havia sobrevivido nos últimos 10 anos para construir. Mas se ela não fizesse isso, Arman morreria. Talvez não amanhã, talvez não no próximo mês, mas eventualmente, da mesma forma que Faraz, lenta e dolorosamente sozinho. Mahira fechou os olhos e fez sua escolha. Ela o salvaria. Ela quebraria a maldição e enfrentaria quaisquer consequências que viessem depois. Porque algo importava mais do que a vingança. Algo importava mais do que a sobrevivência. E salvar uma criança, mesmo o filho de seu inimigo, era uma delas. A deusa da lua a havia guiado até ali por uma razão. E agora, finalmente, Mahira entendia qual era essa razão. Na manhã seguinte ao banquete, Mahira acordou antes do amanhecer com sua decisão firmada como ferro em seu peito. 3 dias até a lua de sangue. 3 dias para preparar. 3 dias para encontrar uma maneira de se aproximar de Arman sem levantar suspeitas. Ela se vestiu rapidamente com o vestido de lã áspera que todas as ômegas usavam, prendeu seu cabelo cor de cobre em uma trança apertada e foi para as cozinhas para começar seu trabalho. As outras ômegas se moviam ao redor dela em silêncio praticado. Ninguém falava a menos que fosse necessário. Ninguém fazia perguntas. Na hierarquia da matilha, ômegas deveriam ser invisíveis, e esses lobos haviam aperfeiçoado a arte. Mahira esfregava panelas e carregava água, e preparava massa de pão com mãos firmes.
mas sua mente estava correndo através de tudo o que sua avó a havia ensinado sobre quebrar maldições. Talismãs de escorpião eram magia especial do Coven das Sombras. Eles exigiam sacrifício de sangue para criar rituais de lua escura para ativar. E uma vez incrustados em uma vítima, eles se alimentavam da força vital como parasitas. O talismã na orelha de Arman estava lá por 8 anos, ficando mais forte a cada estação que passava, afundando mais fundo em sua carne, espalhando seu veneno por seu corpo. Era por isso que ele não conseguia ouvir, porque não conseguia se transformar, porque seu lobo permanecia dormente enquanto todas as outras crianças da matilha começavam a mostrar suas formas animais aos 5 anos de idade. A maldição o estava matando lentamente, e ninguém havia notado porque todos acreditavam que a deusa da lua havia feito isso. Eles acreditavam que a brutalidade de Zulfikar havia trazido punição divina. Então eles pararam de procurar causas físicas. Eles pararam de questionar. Eles aceitaram. Mas Mahira sabia melhor. Seu irmão Faraz havia sofrido a mesma maldição. Ela se lembrava da progressão. Primeiro a perda de audição, depois a incapacidade de se transformar, depois a dor constante que piorava a cada lua cheia. Então a fraqueza, a febre, a maneira como seu corpo começou a desligar pedaço por pedaço até que não restasse nada além de uma casca do menino brilhante que ele havia sido. O xamã viajante que finalmente identificou a maldição de Faraz havia tentado removê-la. Mas eles haviam esperado demais. O talismã havia se ligado muito profundamente. Quando o xamã o arrancou durante um ritual de lua de sangue, a magia negra se estilhaçou e liberou toda a sua energia armazenada de uma vez. O coração de Faraz parou instantaneamente. Mahira o segurou enquanto ele morria, seus olhos arregalados e aterrorizados, suas mãos formando sinais que ela não conseguia entender através de sua dor. Depois o xamã lhe mostrou os pedaços quebrados, um pequeno escorpião, delicado e mortal, feito de ferro das sombras e prata amaldiçoada. O xamã explicou como funcionava, como era colocado, como poderia ser removido se pego cedo o suficiente. Mahira havia memorizado cada palavra, impulsionada pela raiva e pela necessidade de entender. Ela passou 3 anos caçando os membros do Coven das Sombras que o criaram, aprendendo seus métodos, estudando sua magia. Ela havia aprendido que rituais de lua de sangue enfraqueciam a magia da maldição, que ferramentas de prata abençoadas podiam quebrar o vínculo entre talismã e carne, que a água da lua coletada à meia-noite podia neutralizar a energia escura, que cantos de proteção dos velhos costumes podiam proteger a pessoa que realizava a extração. Ela havia aprendido tudo isso, planejando vingança, nunca imaginando que a usaria para salvar alguém. Mas aqui estava ela na fortaleza de seu inimigo, preparando-se para arriscar tudo por uma criança que compartilhava o sangue daquele inimigo. Mahira terminou seu trabalho matinal e se moveu para os corredores que precisavam de limpeza. Ela se certificou de escolher áreas onde Arman passava seu tempo. A biblioteca, a sala de sol, o longo corredor com janelas com vista para o pátio. Ela trabalhou lentamente, cuidadosamente, sempre mantendo-o em sua visão periférica. Arman chegou à biblioteca no meio da manhã. Ele carregava uma sacola de couro cheia de suas figuras de madeira e sentou-se na janela onde a luz da manhã batia na pedra. Ele arrumou seus guerreiros e lobos em padrões cuidadosos, suas pequenas mãos movendo-se com precisão que falava de prática interminável. Outras crianças da matilha passavam correndo pela entrada da biblioteca, rindo e brincando, mas nenhuma delas parava. Nenhuma delas o convidava para se juntar. Elas haviam aprendido a tratá-lo como mobília, presente, mas irrelevante. Mahira esfregava o chão perto das prateleiras, perto o suficiente para observar, mas longe o suficiente para parecer inofensiva. Ela viu o momento em que Arman tocou sua orelha novamente. Viu o estremecimento.
Viu a maneira como ele pressionava mais forte, como se estivesse tentando aliviar uma pressão que não diminuiria. O gesto era tão automático que ele provavelmente nem percebia mais que estava fazendo. Ela esperou até que ninguém mais estivesse no corredor. Então se levantou lentamente e caminhou em direção ao assento da janela. Armand olhou para cima, seus olhos dourados cautelosos. Ômegas não se aproximavam dele. Ninguém se aproximava dele a menos que fosse ordenado por seus tutores ou seu pai. Mahira podia ver a confusão em seu rosto, a incerteza. Ela ia machucá-lo, zombar dele, dizer para ele ir embora. Em vez disso, ela enfiou a mão no bolso de seu vestido e tirou algo pequeno embrulhado em um pano. Ela o colocou no assento da janela ao lado dele, encontrou seus olhos e colocou a mão sobre o coração. O gesto que sua mãe poderia ter feito. Seguro. Você está seguro comigo. Então ela se afastou antes que alguém pudesse ver. Armand olhou para o pequeno embrulho por um longo momento. Lentamente, cuidadosamente, ele o desembrulhou. Dentro havia ervas embrulhadas em linho limpo, camomila para dor, lavanda para acalmar, casca de salgueiro para inflamação e um pequeno lobo esculpido, não maior que seu polegar, feito de pedra lisa de rio. Ele olhou para cima, procurando a ômega que o havia deixado. Mas ela se fora. Desapareceu de volta nas sombras onde sua espécie pertencia. Armand segurou o lobo esculpido na palma da mão, sentiu seu peso, sua suavidade, e algo apertado em seu peito se soltou um pouco. Alguém o havia visto. Alguém havia notado que ele estava com dor. Alguém se importava o suficiente para ajudar. Ele guardou o lobo no bolso e o segurou ali como um talismã próprio. Um bom, um gentil. Nos 2 dias seguintes, Mahira deixou mais pequenos presentes onde Armand os encontraria. Pedras lisas que se encaixavam perfeitamente em sua mão, flores secas que cheiravam a verão, tiras de couro macio que ele podia trançar quando suas mãos precisavam de algo para fazer, e sempre as ervas para a dor. Ela nunca ficava tempo suficiente para ele agradecer, nunca chamava a atenção para o que estava fazendo, mas ela sabia que ele os encontrava porque eles desapareciam e porque ela começou a vê-lo carregar o lobo esculpido em todos os lugares. No segundo dia, Armand deixou algo para ela. Um desenho em pergaminho enfiado no parapeito da janela, onde ela sempre limpava. Mostrava 2 lobos, um grande com uma expressão feroz sozinho em uma montanha, um pequeno com olhos tristes sentado em um vale abaixo, e entre eles uma grande distância marcada com rabiscos escuros que poderiam ter sido paredes ou poderiam ter sido algo pior. Mahira entendeu. Ele estava mostrando a ela seu mundo, mostrando a ela o que parecia ser o filho amaldiçoado de um rei que não podia olhá-lo. Ela cuidadosamente dobrou o desenho e o colocou no bolso, e na manhã seguinte, ela deixou seu próprio desenho no mesmo lugar. 2 lobos mais próximos, o pequeno não mais sozinho, uma lua acima, cheia e brilhante. Armand o encontrou e o apertou contra o peito. E quando Mahira viu aquele gesto do outro lado do corredor, ela teve que desviar o olhar antes que as lágrimas viessem. Esta criança estava tão desesperada por conexão, por prova de que alguém o via como mais do que uma maldição, que até a menor gentileza parecia salvação. Naquela tarde, Mahira estava esfregando o chão perto da entrada do pátio, quando Armand saiu para construir suas torres de pedra. Ele a viu e hesitou, então cuidadosamente sentou-se onde ela podia vê-lo. Ele começou a empilhar pedras, mas a cada poucos momentos ele olhava para ela, verificando se ela ainda estava lá, se ela estava observando. Mahira continuou trabalhando, mas ela assentia cada vez que ele olhava. Eu te vejo. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Os ombros de Armand relaxaram. Ele construiu sua torre mais alta do que o normal. E quando ela finalmente caiu, ele não parecia triste. Ele olhou para Mahira e sorriu, pequeno e incerto, mas real, o primeiro sorriso que ela havia visto dele. Outras ômegas notaram.
Nazarim encurralou Mahira nas cozinhas naquela noite, sua expressão sombria com um aviso. Eu lhe disse para não se aproximar do menino. Você pensa que está sendo gentil, mas está brincando com fogo. O Alfa descobre que você tem deixado coisas para o filho dele, e ele a mandará executar por bruxaria ou por tentar manipular o herdeiro. É isso que você quer? Ser arrastada para o pátio e despedaçada? Mahira manteve a voz firme. Eu não estou manipulando ninguém. O menino está sozinho. Eu lhe deixei ervas para a dor. É só isso. É só isso. A voz de Nazarim aumentou. É assim que começa. Você pensa que está ajudando, mas a última ômega que tentou se aproximar daquela criança acabou desaparecendo. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Mas todos nós sabemos que ela cruzou uma linha. O Alfa não tolera que ninguém interfira com seu filho. Nem curandeiros, nem tutores, nem ômegas bem-intencionadas que pensam que sabem mais. Mahira encontrou os olhos dela. Então eu serei cuidadosa. Nazarim a encarou, então balançou a cabeça. Você é uma tola que será morta. Não venha chorar para mim quando os guardas a arrastarem para longe. Ela saiu e Mahira ficou sozinha na cozinha, suas mãos tremendo. Nazarim estava certa. Ela estava sendo uma tola. Mas ela não podia parar agora. Não quando ela tinha visto o que estava dentro da orelha de Arman. Não quando ela sabia que podia salvá-lo. Não quando a lua de sangue estava nascendo amanhã e o tempo estava acabando. Naquela noite, Mahira preparou tudo o que precisaria. Ela havia roubado um par de pinças finas dos aposentos do curandeiro, abençoando-as com água da lua que ela coletou da fonte do pátio à meia-noite. Ela havia colhido sálvia branca dos jardins da fortaleza, secado-a em seu quarto, amarrado-a com linha roubada dos suprimentos de costura. Ela havia afiado uma pequena faca de ferro em pedra até que pudesse cortar a sombra, e ela havia memorizado o canto de proteção que sua avó lhe ensinara quando era jovem. Mãe da lua, veja esta criança. Quebre o que o prende. Restaure o que foi roubado. Deixe a sombra fugir da luz prateada. Ela sussurrou as palavras repetidamente até que se tornassem parte de sua respiração, parte de seu batimento cardíaco. Amanhã à noite, quando a lua de sangue nascesse, ela teria uma chance, um momento. Quando a magia da maldição enfraquecesse, uma oportunidade para salvar Arman antes que o talismã o matasse da mesma forma que havia matado Faraz. Ela deitou em sua cama estreita, olhando para o teto, e se perguntou se sobreviveria ao que estava por vir. A extração poderia falhar. Arman poderia morrer. Zulfikar poderia mandá-la executar. Ela poderia revelar sua identidade e trazer todo o peso de sua ira sobre si mesma. Qualquer uma dessas coisas poderia acontecer. Provavelmente aconteceria. Mas ela tentaria de qualquer maneira, porque 10 anos atrás ela havia se escondido em uma adega de raízes, enquanto todos que lhe amavam eram massacrados. E ela havia passado todos os dias desde então se perguntando se havia algo mais que ela poderia ter feito. Ela não cometeria esse erro novamente. Não para esta criança. Não quando ela finalmente tinha o conhecimento e a coragem para agir. A deusa da lua A havia trazido aqui para este momento. Mahira podia sentir isso em seus ossos. E o que quer que acontecesse amanhã, ela o enfrentaria sabendo que havia escolhido ajudar em vez de ferir. Havia escolhido curar em vez de vingança. Havia escolhido ser algo melhor do que os lobos que haviam destruído sua família. Ela fechou os olhos e orou por força, por mãos firmes, por um milagre. E fora de sua janela, a lua se levantou gorda e vermelha, preparando-se para o ritual que mudaria tudo. A lua de sangue nasceu na terceira noite como uma ferida no céu. Mahira a observou ultrapassar as montanhas de sua pequena janela, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Era isso. O momento para o qual ela estava se preparando. O momento que salvaria Arman ou os destruiria ambos. A fortaleza estava inquieta.
Luas de sangue deixavam os lobos agitados, agressivos, seus animais subindo perto da superfície. Brigas estouraram nos campos de treinamento. Guerreiros rondavam os corredores com olhos que alternavam entre humano e lobo. Até as ômegas se moviam com mais cuidado, cientes de que em noites como esta, as demonstrações de domínio podiam se tornar violentas sem aviso. Zulfiqar havia levado seus guerreiros seniores em uma patrulha de fronteira. Relatos de renegados no deserto uivante, alguém disse que o rei Alfa nunca ficava na fortaleza durante as luas de sangue. Muitos lobos agrupados muito perto, seus instintos gritando para desafiar, para lutar, para provar sua força. Melhor sair para o deserto congelado e caçar algo que merecia ser morto. Mahira contara com isso. Havia orado por isso. Com Zulfiqar ausente, a segurança seria mais leve. A fortaleza seria mais silenciosa. Ela teria espaço para trabalhar sem a presença do Alfa pairando sobre tudo como uma tempestade prestes a estourar. Ela pegou suas ferramentas e as escondeu nos bolsos profundos de seu vestido. Pinças de prata abençoada embrulhadas em pano. Sálvia branca amarrada com linha. Faca de ferro presa à coxa sob sua saia. Um pequeno frasco de água da lua. Tudo o que ela precisava para quebrar uma maldição que deveria ter sido quebrada anos atrás. Os pátios estavam vazios enquanto ela os atravessava. A maioria dos lobos havia recuado para seus aposentos, tentando manter seus animais sob controle. Mahira cruzou o espaço aberto onde Arman construía suas torres de pedra e seguiu em direção à ala onde a família real vivia. Ela havia observado os padrões de patrulha, sabia quais corredores os guardas evitavam, sabia onde as sombras eram mais profundas. Ela estava na metade do caminho quando ouviu um som que gelou seu sangue. Um choro abafado, mal audível, vindo da direção do pátio leste. Ela mudou de direção, correndo agora, seus instintos de curandeira gritando que algo estava errado. Ela encontrou Arman no chão perto do velho poço, seu pequeno corpo curvado em uma bola, ambas as mãos pressionadas contra sua orelha direita. Sua boca estava aberta em um grito silencioso, lágrimas escorrendo pelo rosto, todo o corpo tremendo. A luz da lua de sangue o pintava em tons de vermelho e preto. E Mahira podia ver energia escura irradiando de sua orelha como fumaça. O talismã estava reagindo à lua de sangue. A magia da maldição sempre aumentava durante eventos celestiais, lutando contra a influência enfraquecedora. Estava tentando matá-lo antes que pudesse ser removido. Mahira caiu de joelhos ao lado dele, suas mãos tremendo. Ela puxou as mãos dele da orelha e inclinou a cabeça para que pudesse ver. O talismã estava visível agora, brilhando com uma luz vermelha doentia, pulsando em ritmo com o coração acelerado de Arman. Ela podia ver sua forma claramente. Um escorpião delicado e mortal, sua cauda curvada em seu canal auditivo, seu corpo ancorado profundamente. Os olhos de Arman encontraram os dela, arregalados de dor e terror. Ele tentou sinalizar algo, mas suas mãos tremiam demais. Mahira segurou o rosto dele, o fez olhar para ela. Eu estou aqui, eu posso consertar isso, eu posso fazer a dor parar. Mas você tem que confiar em mim. Ela não sabia se ele entendia. Não podia saber se ele lia seus lábios ou via a determinação em seus olhos, mas lentamente, desesperadamente, ele assentiu. Mahira olhou em volta. O pátio estava vazio, mas era muito exposto. Se os guardas aparecessem, se alguém visse o que ela estava prestes a fazer, eles a parariam, a executariam e Arman morreria de qualquer maneira. Ela tomou uma decisão nascida do desespero. Ela o levantou, chocada com o quão leve ele era, e o carregou pelo pátio em direção aos aposentos dos ômegas. O único lugar na fortaleza onde lobos de alta linhagem nunca iam, onde ela poderia trabalhar em segredo. Arman não lutou, apenas pressionou o rosto contra o ombro dela.
seu pequeno corpo convulsionando com uma dor que ele não conseguia expressar. Mahira moveu-se pelas sombras, orando à deusa da lua para mantê-los escondidos, para dar a ela apenas mais alguns minutos, apenas tempo suficiente. Ela alcançou seu pequeno quarto e chutou a porta para fechá-la atrás de si. Deitou Arman em sua cama estreita, posicionando sua cabeça em direção à janela, onde a luz da lua de sangue fluía. Ela tirou suas ferramentas com mãos trêmulas, as arrumou no chão e começou o ritual que sua avó a havia ensinado. Primeiro a sálvia branca. Ela a acendeu com pederneira e aço. Deixou a fumaça preencher a sala, limpando o espaço de energia hostil. Então a água da lua. Ela mergulhou os dedos nela, desenhou símbolos na testa e nas bochechas de Arman, antigas marcas de proteção. Finalmente, o canto sussurrado baixo e urgente, enquanto a lua de sangue observava. Mãe da lua, veja esta criança. Quebre o que o prende, restaure o que foi roubado. Deixe a sombra fugir da luz prateada. Os olhos de Arman estavam fixos em seu rosto. Ela podia ver medo ali, mas também algo mais. Confiança. Ele confiava nela. Esta criança que havia sido ferida por cada curandeiro que tentou ajudá-lo, que havia aprendido que a medicina significava dor e exames significavam fracasso, confiava nela. As mãos de Mahira se firmaram. Ela pegou as pinças de prata e abençoada, mergulhou-as na água da lua. Elas assobiaram e fumegaram a água sagrada ativando a bênção. Ela se inclinou perto de Arman, sua voz suave. Isso vai doer, sinto muito, mas vai doer apenas por um momento e então tudo vai mudar. Seja corajoso, pequeno lobo. Seja corajoso por mim. Ela inclinou a cabeça dele, olhou profundamente em seu canal auditivo. O talismã de escorpião pulsava com energia escura, lutando contra ela antes mesmo que ela o tocasse. A magia do Coven das Sombras não queria ser removida. Ela resistiria. Ela lutaria. Ela tentaria machucá-lo ainda mais, apenas para permanecer incrustada. Mahira sussurrou o canto de proteção novamente, então lentamente inseriu as pinças na orelha de Arman. Ele ficou rígido, sua boca se abrindo em um grito silencioso. Ela podia sentir a resistência, como tentar puxar um anzol de peixe de carne profunda. O talismã havia criado raízes, tentáculos escuros de magia que se entrelaçavam em tecidos e ossos. Ela enganchou a cauda do escorpião, puxou gentilmente. Nada. Puxou com mais força. As mãos de Arman arranharam a cama, seu corpo se arqueando. Lágrimas escorreram pelo rosto de Mahira. Sinto muito, sinto muito. Só mais um pouco. Ela ajustou seu aperto, sussurrou à deusa da lua por força e puxou com tudo o que tinha. Por um batimento cardíaco, nada. Então a resistência cedeu. O talismã se soltou com um som úmido e rasgante caindo em sua palma. Ele gritou, um som que só ela e Arman podiam ouvir, agudo e inumano, cheio de raiva por ter sido removido. Fumaça preta jorrou dele, girando ao redor deles como sombra viva. A maldição estava tentando recuperar seu hospedeiro para se enterrar de volta na carne de Arman. Mahira o jogou na faca de ferro. O metal abençoado neutralizou a energia escura instantaneamente. O escorpião se dissolveu em cinzas pretas, a fumaça se dissipando como pesadelos ao amanhecer. Por 3 batimentos cardíacos, silêncio. Silêncio completo e total. Então Arman ofegou, alto, audível, real. Seus olhos se arregalaram mais do que parecia possível. Ele podia ouvir sua própria respiração. Podia ouvir o coração de Mahira batendo. Podia ouvir o vento contra a pedra, o fogo crepitando em algum lugar da fortaleza, guardas chamando uns aos outros em corredores distantes. O som inundou seu mundo de uma vez depois de 8 anos de nada. Ele começou a chorar. Choro real com som. Soluços que eram altos e desordenados e lindos. Todo o seu corpo tremia com a força deles. Mahira o abraçou.
segurando-o enquanto ele chorava, enquanto sua mente tentava processar que o silêncio se fora, que a prisão em que ele vivera toda a sua vida acabava de se estilhaçar. Mas outra coisa estava acontecendo. Mahira sentiu isso antes de ver. Poder jorrando pelo pequeno corpo de Arman. Seu lobo, dormente por 8 anos, suprimido pela maldição, estava lá acordando. Seus olhos brilharam dourados prateados. Pelos ondulavam sob sua pele. Garras se estendiam de seus dedos. Ossos começaram a se transformar. Ele estava prestes a ter sua primeira transformação. E ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Mahira o segurou mais forte. Está tudo bem. Seu lobo está vindo. Deixe acontecer. Não lute. Você está seguro. O corpo de Arman convulsionou. A transformação para iniciantes sempre era dolorosa, sempre caótica. Mas isso era diferente. Eram 8 anos de instinto animal suprimido tentando emergir de uma só vez. Sua coluna curvou, seu rosto alongou, suas mãos e pés se reestruturaram. E então, em um estouro de luz prateada, um filhote de lobo apareceu onde o menino estava. Ele era pequeno, mal maior que uma raposa, mas seu pelo era prata pura, não cinza, não branco, verdadeira prata que brilhava fracamente à luz da lua. Seus olhos ainda eram dourados, ainda os olhos de Arman, mas agora eles continham a sabedoria antiga do instinto de lobo. Ele olhou para Mahira e algo passou entre eles. Um vínculo mais profundo que palavras, mais profundo que a lei da matilha. Um vínculo de salvação e gratidão e reconhecimento. A boca do filhote se abriu através da conexão que todos os lobos transformados compartilhavam. Sua voz veio, não falada em voz alta, mas ouvida na mente. O dom dos lobos prateados, raro e precioso e considerado extinto. M. A palavra era clara e certa. Você é minha M. As lágrimas de Mahira caíram livremente. Sim, pequeno lobo, eu te peguei. Você está seguro agora. O filhote se pressionou contra ela e Mahira o segurou. Esta criança prateada impossível que deveria ter morrido, que deveria ter sido quebrada para sempre, que estava, em vez disso, inteira e forte e mais poderosa do que qualquer um havia imaginado. Mas o momento de paz deles durou apenas segundos. Passos pesados batiam pelo corredor lá fora, gritos, o som de guardas se mobilizando, e então um rugido que abalou as fundações da fortaleza. Zulficar havia retornado. A porta explodiu para dentro. O rei Alfa preencheu a porta, ainda meio transformado, seus olhos ardendo em vermelho com fúria protetora. Sua forma maciça irradiava violência mal contida. Atrás dele, guardas jorraram para o corredor, armas em punho. O olhar de Zulficar captou a cena. Seu filho como um filhote de lobo prateado, uma ômega coberta de resíduo preto e sangue, os restos de magia negra em uma faca de ferro, o cheiro de rituais de quebra de maldição. Sua mente não conseguia processar rápido o suficiente, então seu lobo assumiu. O que você fez com meu filho? Sua voz não era humana. Era algo entre homem e besta, toda raiva e terror e a necessidade primal de proteger. Ele avançou, garras estendidas, pronto para despedaçar Mahira. Mas Arman moveu-se mais rápido. O filhote prateado lançou-se entre Mahira e seu pai, seu pequeno corpo plantado firmemente, seus lábios puxados para trás para mostrar dentes de filhote que não deveriam ser ameaçadores, mas de alguma forma eram. E então ele uivou, seu primeiro uivo verdadeiro, alto e puro, e poderoso o suficiente para fazer Zulficar congelar no meio do ataque. O som ecoou pela fortaleza como um sino. Cada lobo no prédio sentiu um uivo de lobo prateado, um som que eles pensavam que nunca mais ouviriam. Um som que carregava um poder mais antigo que o da matilha, mais antigo que o domínio alfa, mais antigo que qualquer coisa que eles entendessem.
Zulficar tropeçou para trás, seu lobo recuando em confusão. Seu filho estava uivando. Seu filho, que nunca havia feito um som, que havia sido silencioso desde o nascimento, estava uivando com um poder que fazia as pedras tremerem. Arman voltou à forma humana, nu e pequeno, mas não mais silencioso. Pai, pare. Sua voz rachada, sem prática, mas real. Ela me salvou. Ela arrancou a escuridão. Ela me salvou. Zulficar voltou à forma humana, olhando fixamente. Sua voz. Eu posso ouvir sua voz. Você pode falar. Arman assentiu, lágrimas escorrendo. Eu posso ouvir tudo. O vento, seu coração, sua voz. Ela tirou a maldição. Estava na minha orelha, um escorpião feito de sombra. Estava me matando, e ela me salvou. Zulficar olhou para Mahira. Ela se levantou lentamente de frente para ele, embora cada instinto gritasse para ela correr. Ela acabara de tocar o herdeiro do Alfa sem permissão. Havia realizado magia proibida. Havia revelado que seu filho nunca foi amaldiçoado pela deusa da lua, mas por alguém com acesso e intenção e malícia. Quem é você? A voz de Zulficar estava rouca. O que você fez? Antes que Mahira pudesse responder, guardas a agarraram pelos braços, torcendo-os para trás. Um deles pegou correntes de ferro, prendendo-as em seus pulsos. Arman gritou, não, solte-a, ela me ajudou. Mas Zulficar levantou a mão. Levem-na para o grande salão. Chamem a todos. Teremos respostas. Eles arrastaram Mahira para longe. Ela não lutou. Não havia sentido. Ela sabia que isso aconteceria. Havia aceitado o custo quando decidiu agir. Ela olhou para trás uma vez, encontrou o olhar aterrorizado de Arman e tentou sorrir. Está tudo bem. Você vai ficar bem. Arman tentou correr atrás dela, mas Zulficar o pegou, o segurou mesmo enquanto o menino lutava e gritou palavras que seu pai estava ouvindo pela primeira vez. O grande salão se encheu rapidamente. A notícia havia se espalhado pela fortaleza como um incêndio. O príncipe amaldiçoado estava uivando. O príncipe amaldiçoado podia falar. Uma ômega havia feito algo impossível. Cada lobo que podia andar se aglomerou na enorme sala de pedra, desesperado para ver o que estava acontecendo. Mahira estava no centro, mãos acorrentadas, cercada por lobos hostis. Seus olhos brilhavam à luz das tochas, seus lábios se retorciam mostrando dentes que eram muito afiados para serem humanos. Ela podia sentir o vínculo da matilha, sua raiva coletiva por uma forasteira que havia ousado tocar seu herdeiro. Não importava que ela o tivesse salvado. Ela havia quebrado a lei da matilha, tocado o filho do Alfa sem permissão, usado magia sem autoridade. Zulficar entrou com Arman agarrado ao seu lado. O menino recusou-se a deixar seu pai, sua pequena mão, agarrando a túnica de Zulficar como uma tábua de salvação. O rei Alfa subiu os degraus de seu trono e o grande salão silenciou. Quando ele falou, sua voz alcançou todos os cantos. Esta ômega está acusada de usar magia proibida em meu filho. A pena é a morte. Alguém se opõe a este julgamento? Arman se afastou de seu pai, correu para o centro do salão, colocou-se na frente de Mahira. Eu me oponho. Ela salvou minha vida. Havia um escorpião na minha orelha. Magia amaldiçoada. Ela o tirou. Ela fez com que eu pudesse ouvir e me transformar e falar. Ela me deu tudo o que você tem tentado me dar por 8 anos. A multidão murmurou. O rosto de Zulficar era ilegível. Arman, venha aqui. Não, não até que você prometa que não a machucará. Eu não posso prometer isso até que eu entenda o que aconteceu. Então eu lhe direi. A voz de Arman ficou mais forte. Por 8 anos eu estava com dor. Todos os dias minha orelha doía o tempo todo e ninguém percebeu. Ninguém, exceto ela. Ela me viu tocar minha orelha. Ela me viu estremecer.
e ela reconheceu o que estava errado porque o irmão dela morreu da mesma maldição. O grande salão irrompeu em sussurros. Mahira fechou os olhos. Armand não sabia o que estava revelando. Não sabia que contar esta história exporia sua identidade. Ela sabia sobre a maldição porque alguém a usou para matar sua família. Armand continuou. Ela aprendeu a quebrá-la para poder se vingar dos lobos que a fizeram. Mas em vez de usar esse conhecimento para nos machucar, ela o usou para me salvar, mesmo tendo todos os motivos para me deixar morrer. A voz de Zulfikar cortou o barulho. O que você quer dizer com todos os motivos? Armand olhou para Mahira e ela viu o momento em que ele entendeu o que havia feito. Sinto muito. Ele sinalizou com as mãos. Eu não queria contar. Mahira balançou a cabeça. Está tudo bem, pequeno lobo. Eles descobririam de qualquer maneira. Ela se virou para encarar Zulfikar, levantou o queixo e falou claramente. Meu nome é Mahira, filha do Alfa Hamza Hazaki. 10 anos atrás, você destruiu minha matilha porque meu pai se recusou a se submeter. Você o matou. Você matou minha mãe. Você queimou nosso território até as cinzas. Eu sobrevivi porque minha avó me escondeu em um porão de raízes, enquanto você massacrava todos que eu amava. O silêncio no grande salão era absoluto. Cada lobo presente conhecia a história. A matilha Rozak havia sido feita um exemplo de aniquilação total. Sem sobreviventes. Era nisso que todos acreditavam. O rosto de Zulfikar perdeu a cor. A matilha Razak, eu me lembro que seu pai recusou a submissão. Eu não dei quartel. Não, você não deu. A voz de Mahira não vacilou. Meu irmão Fars tinha 14 anos. Ele não morreu no massacre. Ele morreu 3 meses depois de uma maldição de escorpião colocada por seus inimigos, por lobos que queriam enfraquecer seus rivais antes que você os destruísse. Eu o vi morrer. Eu aprendi a quebrar a maldição, caçando os membros do Coven das Sombras que a criaram. Passei 10 anos aprendendo, sobrevivendo, carregando o ódio por você em meu coração. Então, por que salvar meu filho? A voz de Zulfikar falhou. Por que não deixá-lo morrer? Teria sido justiça, pagamento pelo que eu tirei de você. Porque ele é uma criança, Mahira disse simplesmente. Porque a vingança é fria, e eu estou cansada de ter frio. Porque eu não podia ver outro menino inocente morrer daquela maldição quando eu tinha o poder de impedi-la. Porque seu filho não é você, e ele merece ouvir o mundo, independentemente do que seu pai fez. Armand moveu-se para o lado de Mahira, envolveu seus braços em sua cintura. Ela é minha agora. Você não pode machucá-la. Mas alguém na multidão não conseguiu ficar em silêncio. A curandeira real Haki se adiantou. Alfa, ela admite usar magia proibida, ser filha de uma matilha rebelde. Ela poderia estar mentindo sobre a maldição. Ela poderia ter colocado ela mesma apenas para removê-la e ganhar seu favor. Armand girou para encará-lo e seus olhos brilharam prata. Você está mentindo. Eu posso sentir isso. Meu lobo sabe mentiras de verdade. Agora você está assustado porque sabia sobre a maldição, não sabia? Você a viu e escondeu. O rosto de Hakim ficou branco. Isso é absurdo. Eu nunca. Você está mentindo. Armand repetiu, sua voz ressoando com certeza. Pai, ele está mentindo. Eu posso sentir seu medo, sua culpa. Ele sabia. Zulfikar se levantou de seu trono lentamente. Curandeiro, você sabia que meu filho estava amaldiçoado? Não, Alfa, eu juro. Diga a verdade, Armand comandou, e poder ondulou através de suas palavras. O dom do lobo prateado, a capacidade de compelir a verdade, um dom herdado da linhagem de sua mãe, despertado pela quebra da maldição. Diga a verdade agora. A compulsão atingiu como uma força física. Ele tentou resistir, mas Armand, de 8 anos, já era mais forte do que deveria.
As palavras rasgaram a garganta de Haki contra sua vontade. Sim, eu sabia. 6 anos atrás, eu vi o talismã durante um exame. Fui pago para escondê-lo. Pago para dizer que não havia nada que pudéssemos fazer. Pago para manter seu filho fraco. O grande salão irrompeu. Lobos avançaram, uivando por sangue. O rugido de Zulficar o silenciou. Por quem? Quem te pagou? Hakim caiu de joelhos. Pelo seu Beta. Pelo Rashid. O nome pairou no ar como veneno. Rashid. A mão direita de Zulficar, por mais de uma década. Seu guerreiro mais confiável, seu conselheiro e amigo. Guardas imediatamente se moveram para cercar Rashid, onde ele estava perto do trono. Ele não tentou correr, apenas sorriu friamente. Estas são mentiras de um curandeiro desesperado tentando salvar sua própria vida. Rashid disse calmamente. E de uma ômega rejeitada que provavelmente amaldiçoou o menino ela mesma. Armand apontou para ele. Mentiroso! Você está mentindo também. Eu posso sentir isso. Você fez isso. Você me amaldiçoou. Você me queria morto. Por que eu amaldiçoaria você? A voz de Rashid era suave, razoável. Eu servi seu pai fielmente. Porque um alfa sem um herdeiro forte pode ser desafiado, Mahira disse baixinho. Porque se Armand morresse ou nunca pudesse se transformar, alguém poderia reivindicar o trono sob a lei antiga. Alguém próximo o suficiente, confiável o suficiente. Alguém que esperava 8 anos pelo momento certo. A máscara de Rashid rachou. Seus olhos brilharam amarelo. Chega disso. Essa ômega está manipulando todos vocês. O menino nem está realmente curado. Ele provavelmente vai morrer de qualquer maneira por causa da magia negra que ela usou. Ele avançou não em direção a Armand, mas em direção a Mahira, garras estendidas, pretendendo matá-la antes que ela pudesse dizer mais. Mas ele nunca a alcançou. Zulficar interceptou. Os 2 lobos colidiram no ar, massivos e brutais. Eles caíram no chão em um emaranhado de pelo e presas, ambos totalmente transformados agora. Lobo negro contra marrom. Alfa contra beta. A luta era selvagem, primal, ecoando pelo grande salão, enquanto todos assistiam horrorizados. Rashid era forte, mas Zulficar era mais forte, impulsionado pela raiva e traição, e 8 anos de impotência que finalmente tinham um alvo. Ele prendeu Rashid pela garganta, suas mandíbulas travadas ao redor da traqueia do beta. Uma mordida e tudo estaria acabado. Mas ele não mordeu. Em vez disso, ele voltou à forma humana, mantendo Rashid preso com seu peso. Por quê? Sua voz estava destruída. Por que você fez isso com meu filho? Rashid se transformou de volta, sangue nos lábios, derrota nos olhos. Porque eu esperei tempo suficiente, 8 anos vendo você governar pelo medo, vendo você destruir tudo o que toca. Eu teria sido um rei melhor, a matilha teria prosperado sob mim. Mas você não morreria, não renunciaria. Então eu garanti que seu herdeiro morreria em vez disso, lenta e dolorosamente. E quando ele finalmente não conseguisse se transformar em seu 10º ano, eu o teria desafiado sob a lei sagrada. Sem herdeiro significa sem dinastia. O trono teria sido meu. As mãos de Zulficar tremeram. Você amaldiçoou meu filho. Você o deixou sofrer por 8 anos. Você roubou sua audição, seu lobo, sua voz. Você me deixou procurar o mundo por respostas que você tinha o tempo todo. Sim, Rashid sibilou, e eu faria de novo, porque você não merece esse menino. Você não merece nada de bom. Você é um açougueiro que esqueceu como ser um lobo. Zulficar olhou para seu filho. Armand estava com Mahira, sua pequena mão na dela, observando seu pai com aqueles olhos dourados que viam demais. O rei Alfa fez uma escolha. Ele soltou Rashid, levantou-se e dirigiu-se à matilha. Rashid, você está exilado. Além do deserto uivante onde os renegados caçam, você será marcado como traidor e perjuro.
Se você retornar, a morte será rápida. Guardas, levem-no. Eles arrastaram Rashid para longe, ainda cuspindo maldições. O grande salão esvaziou lentamente enquanto os lobos retornavam aos seus aposentos, sussurrando sobre lobos prateados e traição, e a Ômega que os salvou a todos. Zulficar aproximou-se de Mahira. Ela estava reta, queixo erguido, esperando o julgamento. Ele parou na frente dela, este rei massivo que havia destruído seu mundo, e lentamente se ajoelhou. As correntes em seus pulsos se dissolveram, seu comando alfa as libertando. Você me devolveu meu filho, ele disse baixinho. Você lhe deu sua audição, seu lobo, sua voz. Você arriscou a execução para salvar o filho de seu inimigo. Nomeia sua recompensa. Qualquer coisa dentro do meu poder. Mahira olhou para Arman, então de volta para Zulficar. Eu não quero nada de você, Shah Alfa, sou apenas grata que ele esteja inteiro. Você não é uma ômega comum. O olhar de Zulficar era penetrante. Seu conhecimento, sua coragem, a maneira como você se move, você foi treinada para liderar. Quem é você verdadeiramente? Eu já lhe disse. Eu sou Mahira Razaki, última sobrevivente da matilha que você destruiu. Zulficar fechou os olhos. A matilha Razaki. Eu me lembro que seu pai recusou a submissão. Eu não mostrei misericórdia. Seu irmão Fars, ele era jovem, 14, Mahira sussurrou. Ele morreu de uma maldição como a da orelha de seu filho. Eu aprendi a quebrá-la para poder caçar aqueles que o mataram. Eu nunca imaginei que usaria esse conhecimento para salvá-lo de qualquer coisa. Mas eu não podia deixar Arman sofrer. Ele é apenas uma criança. Por que você veio aqui? Para minha fortaleza. A voz de Mahira era firme. Para sobreviver ao inverno, talvez para encontrar justiça. Mas quando eu vi seu filho com dor, vi a maldição que ninguém mais notou. Eu não podia ir embora. Mesmo que tudo em mim quisesse vingança, eu escolhi curar em vez disso. Arman se afastou de Mahira e correu para seu pai. Mahira fica. Ela é minha família agora. Zulficar olhou para seu filho, ouvindo sua voz claramente pela primeira vez em 8 anos. Seu lobo é prateado como o de sua mãe. Você tem os dons dela. Eu posso ouvir mentiras, Arman confirmou. Eu posso falar através do vínculo. Eu posso proteger aqueles que amo e Mahira é minha para proteger agora. Zulficar voltou-se para Mahira. Não posso desfazer o que fiz. Não posso trazer sua família de volta. Mas eu ofereço isso. O título de mãe da matilha. Vínculo de sangue com meu filho. Proteção desta matilha para a vida. Você salvou meu herdeiro quando todos os outros desistiram. Você mostrou misericórdia que eu nunca mereci. Deixe-me tentar conquistá-la. Mahira encontrou os olhos dele. Eu ficarei por ele. Não por você, para ter certeza de que ele cresce forte e gentil e nada parecido com o que você foi. E talvez, Rei Alfa, seja a hora de você aprender que a força não está apenas na morte, às vezes está na escolha de não fazê-la. Zulficar curvou a cabeça. Então ensine-me, Ômega. Ensine-me o que minha brutalidade me fez esquecer. Semanas se passaram. Arman treinou com suas habilidades de lobo prateado. Mahira sempre ao seu lado. Sua audição apurou até que ele pudesse detectar mentiras em um batimento cardíaco. Sua força cresceu além de seus anos. Sua voz, antes silenciosa, tornou-se clara e imponente. A matilha observava com admiração enquanto o príncipe amaldiçoado se transformava em algo magnífico. Zulficar também mudou, lentamente, dolorosamente, aprendendo a ser um pai em vez de apenas um rei. Aprendendo a ouvir em vez de comandar. Aprendendo que a Ômega, que tinha todos os motivos para odiá-lo, estava ensinando-lhe mais sobre liderança do que uma década de conquista jamais fizera. Uma noite, Mahira estava no pátio onde Arman construía suas torres de pedra, agora reconstruídas e mais altas do que antes.
A lua de sangue havia desaparecido para a prata. O ar de inverno era frio, mas limpo. Arman dormia pacificamente em seu quarto, seu primeiro verdadeiro descanso em 8 anos. Deusa da lua. Mahira sussurrou para o céu. Você me enviou à porta do meu inimigo por uma razão. Talvez a redenção não seja vingança. Talvez seja ensinar lobos a serem melhores do que seus piores momentos. Talvez seja mostrar que os rejeitados podem se tornar os escolhidos e que as maldições podem ser quebradas por aqueles corajosos o suficiente para tentar. Um lobo branco apareceu na linha de árvores, massivo, brilhando fracamente, olhos como luz das estrelas. O mensageiro da deusa da lua. Ele a observou por um longo momento, então curvou sua grande cabeça em aprovação antes de desaparecer como névoa. Mahira entendeu. Este sempre fora o plano, quebrar maldições, não apenas de magia negra, mas de ódio e medo e ciclos de violência que destruíam matilhas por dentro. Ela havia sido forjada na dor e perda e raiva, mas ela havia escolhido a cura, e essa escolha havia salvado mais do que apenas um menino. Havia salvado todos eles. Arman apareceu ao lado dela, sua forma de lobo prateado andando silenciosamente pela pedra. Através do vínculo deles, sua voz era quente. Obrigado, Amy, por tudo. Mahira se ajoelhou e o abraçou. Você sempre valeu a pena salvar, pequeno lobo. Sempre. Ele uivou então, claro e forte e cheio de vida. O som se espalhou pela fortaleza, pelas montanhas, pelos territórios além. A canção de um lobo prateado, uma promessa de que a misericórdia era mais forte que a conquista, que a cura era mais corajosa que a vingança, e que às vezes a deusa da lua escrevia os maiores destinos através dos lobos mais rejeitados. E nas sombras do grande salão, Zulfikar ouviu o uivo de seus filhos e chorou pela primeira vez desde que Zanabe morreu, porque aquele som era esperança, aquele som era redenção. Aquele som era a prova de que até um açougueiro podia aprender a construir em vez de destruir se alguém corajoso o suficiente estivesse disposto a morrer.